E aí galera, tudo bem? Depois de termos visto os vídeos do Elo sobre o Nicolau Maquiavel, essa foi massa. E de termos ficado mais inteligentes com os vídeos do Renato, apresentamos o nosso terceiro vídeo. Do meu, do seu, do nosso! RI Pro Mata. Vamos falar hoje sobre a sociologia. Antes de entrarmos no conteúdo, vou falar mais ou menos quando um professor entra na sala de aula, um professor de sociologia, os alunos se sentem mais ou menos assim. No, God! No, God, please, no! 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 Quando eu estava no ensino médio, eu sentia mais ou menos essa sensação. Mas não era por causa da sociologia. Os alunos, eles não são incentivados a aprender, principalmente as ciências humanas, que são ciências necessárias para que tenhamos uma melhor compreensão da sociedade e o que ocorre com ela. Bom, na minha escola acontecia mais ou menos assim. E aí, boiada? Hoje vamos falar sobre o π ao quadrado multiplicado pela massa solar, sobre a gravidade de Newton. Então, começando... Bom, não vai ser hoje. Vamos falar disso amanhã. Que bom que eu não tava com vontade de fazer aula mesmo. E o mesmo professor de matemática era o professor de sociologia. Eu não tenho professor de matemática. Hoje vamos falar sobre sociologia. Então, um humano mais um humano são dois humanos. E a cultura multiplicada pela teoria de Franz Boas é aquela bicha mesmo. A gente pode ter exagerado um pouco, mas pode acreditar, eu já ouvi coisas bem piores. Espero que vocês gostem do que eu vou falar aqui acerca da sociologia. Confesso que como estudante eu pesquisei um pouco para que eu possa passar da melhor forma possível para você. Então vamos começar com essa pergunta. O que é sociologia? Sociologia, na verdade, estuda o comportamento do homem em sociedade e a sociedade interagindo com o homem. Para que possamos compreender a sociologia, é necessário que entendamos dois fenômenos que ocorreram entre os séculos 18 e 19. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela traz uma maior mudança no âmbito econômico. Já a Revolução Francesa, ela traz uma maior mudança no âmbito político e social. Todas as revoluções em si, elas trazem mudanças tanto políticas como econômicas. A Revolução Industrial, ela gerou mudanças muito profundas que geraram em si essa necessidade de estudar. Na Revolução Industrial, a nova burguesia, ela se desprende do Estado absolutista e daí esse desprendimento gera uma maior liberdade para que os burgueses eles pudessem expandir o seu mercado, e com a expansão desse mercado surge a necessidade de uma mão de obra. Essa mão de obra ela vai ser retirada justamente do campesinato, aonde vai ocorrer fenômenos que vão influenciar muito na mudança da sociedade em si. Os camponeses, quando eles migram para as cidades, os grandes centros urbanos, existe um aumento da população urbana exorbitante. E esse aumento da população ele vai gerar enormes transtornos para cidades que não suportariam a quantidade de pessoas que foram para trabalharem nas indústrias. O crescimento da população gerou enormes mudanças nos centros urbanos. As workhouses eram residências onde abrigavam
uma quantidade enorme de pessoas. Essas pessoas, elas viviam em baixo nível de sobrevivência, onde não havia nas grandes cidades saneamento básico, a prostituição ela começa a se proliferar, o alcoolismo devido às exigências do trabalho, ou seja, todo esse âmbito da urbanização exacerbada nas cidades, ela gerou um caos tremendo. E a partir desse caos é que se começa a imaginar e a se pensar quais são as medidas necessárias para a resolução desses problemas. Já que não existiam leis que beneficiavam os trabalhadores, partindo dessas novas perspectivas que haviam surgido, foi realmente necessário se estudar os fenômenos sociais ocorridos naquele momento para que pudesse trazer algo que viesse beneficiar aquela população. Após todos esses fenômenos ocorridos, é que nasce essa necessidade de estudar e de se responder todos esses fenômenos ocorridos. Daí é que nasce a sociologia. E na Revolução Francesa temos mais a parte política. Então, no caso, os franceses eles resgatam a República de Roma e misturam com a democracia da Grécia, formando em si a República Democrática, que vemos até hoje os regimes. Ainda que a democracia da Revolução Francesa não seja a mesma dos nossos dias. Mas como surge a palavra sociologia? A palavra sociologia, ela surge de um pensamento de um filósofo chamado Auguste Comte. Auguste Comte, ele foi o criador da filosofia positivista, mais conhecida como positivismo. Na teoria de Auguste Comte, ele dizia que o pensamento do homem era dividido em 3 partes. A primeira, regida pela teologia, em um período histórico de baixo nível para Comte. A segunda, partindo do iluminismo, onde a metafísica ela trazia os ideais que para Comte eles não poderiam ser concretizados, e o estado positivo, para Comte o ápice do conhecimento do homem. Comte ele tinha interesses e inclusive criou uma religião baseada no humanismo, onde os fatos eles deveriam ser comprovados através do empirismo e da ciência. Bem, eu não vou adentrar no pensamento de Comte porque esse não será o nosso objeto de estudo. Porém, vamos falar um pouco nos próximos vídeos sobre os principais teóricos da sociologia: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Tenho preparado algo que seja interessante para vocês nos próximos vídeos. E daí a gente vai poder discutir, criticar muito, e isso vai ser muito legal. Por que um estudante de relações internacionais deve estudar sociologia? Bem, acho que já vimos nesse conteúdo que foi passado muito da importância do que um internacionalista deve estudar. Se nós analisarmos as teorias de RI e as outras teorias políticas, elas são ineficazes para que possamos compreender as relações de cooperação, de conflito e de interdependência. Inclusive, nós podemos ver isso nos próprios sistemas internacionais, onde a comunidade internacional ela é regida por um estado de conflito, um estado anárquico. Anárquico não no sentido de ser uma bagunça, anárquico no sentido de não haver um governo central, onde podemos estudar isso também nas teorias de RI. Bom, essa é a importância de nós estudarmos sociologia. Nós precisamos compreender todas as razões pelas quais os conflitos eles nascem, para que possamos identificá-los e assim trazermos uma solução para os problemas que surgem e surgirão. Bem, pessoal, o vídeo já está acabando, mas antes que o vídeo acabe, eu queria falar uma coisa para vocês. Na verdade, eu queria perguntar: será que nós, brasileiros, temos valorizado as ciências humanas? Será que nós temos investido sobre as nossas capacidades de reflexão e desempenho cognitivo? Ou será que enxergamos que o desenvolvimento ele parte somente da questão da infraestrutura ou das ciências exatas? Nada contra as ciências exatas. Acho que as ciências exatas são extremamente importantes para que se haja uma igualdade entre as partes, porque todos nós precisamos um do outro. Bem, será que devemos adotar essa política de consumo que o Brasil tem demonstrado? Ou será que devemos olhar com outros olhos o nosso cenário? Vocês devem estar se perguntando: por que ele faz tantas perguntas?
porque para mim é de suma importância nós entendermos o nosso papel na sociedade e agir nele para que possamos mudar a real situação. Como responderia a todas essas perguntas? Bom, aqui esse canal não é só meu, é seu também. Você pode postar, pode criticar, pode ficar à vontade. Aqui nós respeitamos os princípios democráticos. É claro. Deixemos de conversa e você pode deixar o teu comentário aí, respondendo, interagindo, criticando, enfim. Esse canal, como eu disse, é seu, é meu. Nosso! Obrigado a todos vocês. Fui!